Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje dia 12 de julho de 2023 eu tô aqui junto com vocês mais uma vez nessa uma hora para tentar passar um pouquinho mais de informações, de conhecimentos a respeito de um tema muito importante. Eu já fiz algumas outras lives com esse mesmo tema, mas devido à importância e à incidência desse tipo de doença, eu resolvi, e a pedidos de todos vocês, né, de muita gente, resolvi fazer novamente essa live, e a live hoje é sobre saúde hepática. Então você que tem problemas com relação a alguma disfunção hepática, ou você conhece alguém, ou tem algum familiar, ou tem algum parente, amigo, ou mesmo você que não quer ter problema no seu fígado, essa live é exatamente para isso. Para a gente poder saber o quanto a nutrição pode ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento de patologias ligadas ao fígado, tá? Vocês sabem que o fígado, gente, é um órgão muito importante. A gente só tem um fígado e ele exerce um papel fundamental. A glândula maior que nós temos no corpo. Ela tem uma função principal de fazer a desintoxicação do nosso organismo, da produção de colesterol, a produção de sais biliares, a produção de vitaminas e minerais, A, D, E e K. Ela tem também a função, né, de armazenar e liberar glicose. Na questão proteica também ela ajuda no metabolismo de proteínas, de lipídios. Então, quer dizer, ela é muito importante. E tudo que nós comemos e bebemos passa pelo fígado, né? E a gente sabe que hoje tem várias doenças que podem acometer a nossa saúde hepática. Quando isso acontece, a gente vai ter uma disfunção no órgão. E aí, todos esses processos tão importantes que o fígado exerce sobre o nosso corpo podem ficar comprometidos. Por isso que quando eu tenho uma disfunção hepática, seja ela qual for, eu vou falar quais são as principais, eu vou ter mais acúmulo de toxinas no meu corpo, eu vou ter um problema, vamos dizer assim, a nível circulatório, porque o fígado também ajuda no volume sanguíneo, eu vou ter um problema digestivo, eu posso ter um problema também na questão de energia, de produção de energia, então posso ter um problema renal em virtude de um problema hepático. Então, quer dizer, várias coisas começam a se acumular, como metais pesados, aumentar a ureia, aumentar a creatinina, várias coisas, toxinas de uma forma geral começam a se acumular no nosso organismo, né? Porque o fígado está comprometido e assim ele vai começar a não exercer a função plena que ele poderia ou deveria exercer, certo? Bom, então a gente sabe que das principais doenças do fígado, a gente tem aí a esteatose hepática. A esteatose hepática, gente, nada mais é do que a gordura no fígado, ou fígado gorduroso. Nós podemos ter 3 níveis de esteatose hepática, né? Que é o grau leve, o grau moderado, o grau 2 e o grau 3, que é o grau mais severo. Além da esteatose hepática, a gente tem a hepatite, que a gente tem a hepatite viral, né? E aí a hepatite A, a hepatite C, né? E aí, além disso, a gente pode estar tendo também um problema, se eu der as costas para minha esteatose hepática, eu posso criar uma fibrose hepática, eu posso criar uma cirrose hepática, que é o grau mais elevado ainda, né? E até um câncer hepático. Então, a gente tem as hepatites, que são inflamações, a gente tem a esteatose hepática, que também vai ter uma inflamação no fígado, por causa que a gordura produz substâncias inflamatórias, a gente pode ter o grau mais elevado ainda, a fibrose, mais elevado a cirrose, e aí o pior de todos, que é o câncer hepático. Hoje a gente sabe que o Brasil está em uma grande incidência de esteatose hepática. A gente tem um número muito grande da nossa população
com este problema, né? A gente tem um número que cresce a cada dia e vocês vão ver o porquê que a gente tem essa incidência de esteatose hepática, porque tem algumas circunstâncias que a população tá hoje indo de encontro, que está favorecendo a evolução para esse tipo de doença. E a gente tem várias pessoas hoje, infelizmente, na fila de transplante hepático. É um dos transplantes hoje mais comuns. E por que será, né, que a gente está diante desse cenário? Bom, primeiro que assim, a esteatose hepática, principalmente, que é a maior incidência, por isso que eu vou mais me relatar a ela, ela não tem sintoma na maioria das vezes, né? Quando o paciente começa a ter o sintoma da dor, né, que pode exercer sobre aí o lado do fígado, é porque já está num grau mais elevado. E se ele não faz exames laboratoriais, que eu também vou dizer quais, ele não fica sabendo se o fígado dele está ou não com essa gordura. Né, se a gente tem um comprometimento ou não a nível de gordura no fígado e que grau está. Então, por isso, é um dos motivos que a gente tem uma grande incidência também, porque é difícil de diagnóstico, caso a pessoa não tenha toda esse cuidado, vamos dizer assim, né? De estar sempre monitorando com exames laboratoriais, mesmo sem sintomas, né? Para poder saber como está a saúde interna. Às vezes você não tem nenhum problema de dor, mas se você não faz exame, não sabe. E uma delas é o problema da esteatose hepática. O outro problema que a gente sabe o porquê dessa incidência é porque, assim, a obesidade, o sobrepeso, a gordura visceral aqui acumulada na região do abdômen é uma das principais causas da esteatose hepática, né? A resistência insulínica, que é o pré-diabetes, é também uma causa super importante. A diabetes em si é uma causa importante que pode promover com maior risco uma esteatose hepática. A dislipidemia, quando eu já tenho um aumento de colesterol, de triglicérides, eu posso favorecer também uma esteatose hepática. A utilização de muitos carboidratos, açúcares, né? Às vezes eu nem tenho a obesidade. Eu já atendi vários pacientes que nem têm sobrepeso, obesidade, eram pessoas magras, mas comiam de forma errada, eles não engordavam porque a genética não favorecia, mas em virtude do excesso de carboidrato, de farináceos, de uma forma geral, eles desenvolveram uma gordura no fígado. Pessoas que tomam algumas medicações, às vezes, medicações de uso prolongado ou medicações muito fortes, pode acometer também um problema hepático. Lógico que a gente tem aí uma esteatose, tudo que eu tô falando é uma esteatose hepática não alcoólica. E aí a gente tem também a esteatose hepática alcoólica. A alcoólica diz respeito àquelas pessoas que têm um consumo frequente ou exagerado de álcool. Né? Vocês sabem que a gente tem aqui um estudo que me diz o seguinte, olha só, a cada 20 gramas de álcool por semana, eu posso implicar na evolução desta doença. Então, olha só, gente, a cada 20 gramas de álcool por semana, lógico que isso também depende de uma sensibilidade individual, sabendo que uma lata de cerveja tem 13 gramas, que um destilado tem 16 gramas, que mais ou menos o vinho vai ter entre 12 e 15 gramas. Então, você veja, se eu tenho essa frequência de consumo de bebida alcoólica, dependendo das minhas comorbidades já em conjunto, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem o sobrepeso ou que tem o diabetes, que eu tenho já uma dislipidemia e ainda assim, além de comer errado, ainda consumo bebida alcoólica, eu vou favorecer muito mais ainda a desenvolver esteatose hepática, tá? Então, eu tenho que saber que se eu disse que a causa é obesidade, é sobrepeso, é excesso de carboidratos, farináceos, frutose, né? Sabe o que é frutose, gente? Ela tá não só no suco de fruta natural, mas tá principalmente naquela frutose sintética que tá em sucos de caixinhas de uma forma geral, né? Em muitos alimentos industrializados a gente tem muita frutose. E isso também acaba sendo um grande fator para desenvolver a gordura no fígado. E tem também uma questão muito importante,
que a gente sabe que também favorece a gordura no fígado, que eu não posso deixar de falar, que é a disbiose intestinal. Quando você tem uma permeabilidade do seu intestino, que o seu intestino está esburacado, né, que está esgarçado, que está permeável, você vai passar para a circulação e, consequentemente, para o seu fígado, mais toxinas, lipopolissacarídeos, que vão também se acumular no seu fígado e vão fazer com que o fígado se torne também inflamado, né? Vocês vão aumentar aí a quantidade de gordura no seu fígado por conta de uma disbiose intestinal, de uma permeabilidade intestinal. Ah, doutora, então eu posso ter uma esteatose hepática mediada por disbiose, mediada por o intestino? Sim, é uma outra maneira que eu posso estar desenvolvendo uma esteatose hepática. Tá? Então essas são as principais causas, por isso que a gente está com essa incidência tão grande na nossa população de tanta gente com esteatose hepática. Mas aí, como que eu faço também para me prevenir? A nível de exames laboratoriais, porque a seguir eu vou falar mais sobre a nutrição e a suplementação, a gente pode se prevenir primeiro fazendo ultrassom de abdômen total. No ultrassom eu vou saber se meu fígado está aumentado, se eu tenho gordura no fígado e em que grau eu tenho, ou se eu não tenho, né? Também eu posso estar avaliando a nível de exames laboratoriais. Eu posso medir as transaminases hepáticas, então 3GO, TGP e gama-GT. São as 3 transaminases que a gente pode estar, as transaminases e a gama-GT são marcadores hepáticos que podem estar alterados quando eu tenho uma inflamação no fígado, tá? Então, se eu tiver, gente, uma relação entre, uma relação AST e ALT 5 vezes maior, né? Eu tenho uma alteração laboratorial mais comum, as elevações 5 vezes maior de AST e ALT, significa que eu já tenho um comprometimento importante hepático. Então, essas transaminases têm que estar em valores de referência, tá? Isso é super importante para a gente poder também ter a garantia que o nosso fígado está em ordem. Então, quem não faz exames laboratoriais com frequência, quem não faz ultrassom com frequência, nunca vai saber se está com comprometimento hepático ou não está. A partir do momento que, às vezes, o que acontece? Eu tenho só as transaminases, mas não tenho ultrassom, né? Que não dá gordura no fígado. Mas aí eu já tenho que começar a tomar as precauções devidas, né? Mesmo que eu tenha um ultrassom que deu normal, mas com alteração de TGO e TGP, eu já tenho que tomar as devidas precauções com relação a isso. Muita gente na Covid ficou com comprometimento nas transaminases aí, né, gente? Foi o que aconteceu muito, a gente tem eu vi muito isso com meus pacientes, né? Que tiveram alterações importantes, porque é um processo viral. Então aí ele também pode estar alterado. Um outro marcador muito importante também, que eu peço sempre, é a ferritina. A ferritina, ela é um grande marcador de inflamação. E quando você tem uma gordura no fígado, você tem uma inflamação no órgão, né? As células do fígado estão ali comprometidas. Você sabe que a gordura, ela vai produzir substâncias pró-inflamatórias e com isso você pode ter uma alteração na sua ferritina. Então, muitas vezes, a causa de você ter ferritina alta é justamente porque você tem uma alteração aí a nível de gordura no seu fígado, tá? Tem uma doença chamada hemocromatose, que é genética, mas é um pouco mais rara, que pode alterar sua ferritina. Normalmente é por conta da gordura no fígado, tá bom? Bom, aí falando então sobre isso, né, falando quais são as principais causas, falando as questões que podem levar a gente a comprometer esse órgão e que não são poucas e por isso que é tão frequente, né? Agora a gente vai falar sobre quais são as condutas, né? Quando eu penso em fazer uma dieta com uma pessoa que já tem esteatose hepática, o que eu tenho que pensar? Em que alimentos que eu tenho que pensar para colocar e o que eu não posso também
fazer com que o paciente consuma, né? O que é favorável, o que é desfavorável. Agora é hora de vocês pararem e começarem a prestar atenção mais ainda e anotar. Por isso que eu vou dar um break e ver que tem pergunta aí. Vamos ver aqui, quem entrou na live. Boa noite a todos vocês, boa noite, doutora Roselia. Doutora Roselia já chegou hoje, já a 1000 por hora, querendo falar um monte, né? Aí a Ione fala, chá de boldo é bom pro fígado? Eu vou falar também, mas já vou adiantando, Ione, que pode tomar chá de boldo. A Márcia fala assim, doutora, tive uma vez alteração na TGO por medicação, tá vendo só? Isso é muito comum de acontecer. Por isso, aquela pessoa que é hipocondríaca, que adora tomar uma medicação, se automedicar, se autossuplementar, cuidado, gente. Porque não é só alimentos errados que podem te levar a ter uma inflamação hepática. Não é só pela desbiose, é a medicação. Muito uso de antibióticos, muito uso de anti-inflamatórios, analgésicos, calmantes, antidepressivos. Eu sei que tem muita gente aí que precisando, às vezes, é um remédio que eu preciso tomar, mas cautela, quanto menos melhor, né? A gente tem que ver bem essa questão, tá? Como tá o comprometimento hepático, pra gente poder saber se é conveniente ou não pôr na balança, né? O quanto bem vai fazer aquele alimento, aquele medicamento para aquilo que eu quero e quantos efeitos colaterais ele tem. Então leiam bula, né? Não vão tomar nada que o seu médico, que a sua nutricionista não prescreva para você, porque se você principalmente já tem um problema hepático, o cuidado tem que ser redobrado, pelo amor de Deus, tá? Doutora, a Pelaine fala assim, doutora, é normal o remédio de pressão para cuidar de hormônios? Bom, gente, esse é outro papo, né? Minha avó teve hepatite medicamentosa devido ao paracetamol. Tá vendo, gente? É um remédio de uso super comum, mas às vezes a dosagem foi excessiva e aí ocasionou isso, né? A gente também tem visto muitas pessoas com excesso de hormônios também comprometendo o fígado, né? Esses marombeiros, pessoas que estão exagerando nas dosagens hormonais, né? Também com esse comprometimento. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Aqui, perguntas que agora eu vou começar a parte nutricional da nossa live, tá? Tararará, vamos ver quem tá aqui com perguntas. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Bom, então o que eu tenho que pensar? Primeiro lugar, redução do peso. Eu peguei uma paciente, vou dar até um exemplo para vocês essa semana, que ela tinha 3 dígitos de peso e ela, rapidinho, gente, ela pulou da esteatose hepática para uma cirrose, né? Lógico que o grau dela já estava mais avançado e para ela pular foi 3 palitos, não só porque ela tá com excesso de peso já há um tempo prolongado, mas também teve que fazer uso de medicamento, aí pumba, é o gatilho para você pular para cirrose. E aí a médica diz para mim, a hepatologista, tem que reduzir 10 quilos pelo menos. Então, para você que tá me vendo, que tá com excesso de peso, gente, sobrepeso, até às vezes sobrepeso, mas já tem resistência insulínica, já tem triglicérides alto, você também é um grande, uma pessoa com grandes possibilidades de criar problemas mais sérios hepáticos, né? Mas se você tem já obesidade mais severa, então é importante você saber que a redução do peso é super importante. Então a dieta, para quem tem como grande causa o excesso de gordura corporal, e vocês lembrem também que a gente teve uma pandemia, e na pandemia não tive 1, nem 2, nem 3, nem poucos pacientes que subiram 10, 12, 15 quilos na pandemia, que pararam de fazer exercício. E muita gente também desenvolveu a esteatose hepática, doenças hepáticas em virtude da pandemia. Por escolhas erradas na alimentação, por excesso de fast food. Então, primeira conduta, uma dieta hipocalórica. Primeira conduta, você tem que comer menos e gastar mais.
E para isso acontecer e não fazer uma dieta miserável, além de baixar a caloria, você tem que promover um gasto calórico maior. E para isso não tem nada melhor que exercícios físicos. Então, se você está com muito excesso de peso, você pode começar devagar, gente. Pode começar com 30 minutos, né, de caminhada por dia. Vale levar cachorro para passear na rua, vale qualquer coisa que te movimente. Porque às vezes a pessoa está com tanto sobrepeso, tanta falta de energia, que também pode promover, quando eu estou com o fígado gorduroso, diminuir um pouco essa produção de energias, deixar você mais cansada. Então aí não tem energia para nada. Então vamos começar devagar. Faz bicicleta, se você tem a parte ósseo-articular comprometida. Ou seja, não vai na subida nem descida muito menos, mas movimente-se. Então qualquer atividade física vale a pena. Faz uma natação, vai fazer o pilates, vai fazer uma musculação, vai fazer um funcional. Eu não vou falar o que é melhor. Essa altura do campeonato eu tenho que tirar os pacientes do sedentarismo. Então eu tenho que fazer uma dieta hipocalórica e aumentar o gasto calórico diário. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto que eu vou pensar. Segundo, gente, eu vou ter que fazer com que nessa alimentação eu dê mais alimentos protetores do fígado. E para a gente poder evitar os riscos, né? E poder reparar os riscos no hepatócito, nos hepatócitos, que são as células hepáticas. E outra, eu vou ter que melhorar a resistência insulínica, né? Isso é uma grande coisa, porque é uma grande probabilidade do paciente com resistência insulínica ter esteatose. Então eu também tenho que corrigir essas disfunções, melhorar essa questão do colesterol, do triglicérides, fazer uma dieta hipogordurosa, hipolipídica, só colocar gorduras boas e usar muito alimento anti-inflamatório. Essa é uma questão que eu tenho que bater muito, colocar a maioria da dieta, além de ser low carb para corrigir diabetes, resistência insulínica, ela também tem que ser baixa em gordura e uma dieta anti-inflamatória, que é mais provenientes de alimentos naturais, mais vegetais, mais legumes e mais frutas. Frutas, não suco de frutas. Então eu tenho que dar uma dieta com mais fibras, né, na verdade. Então isso é muito importante para quem está já com problema hepático. Então, quando eu faço um cardápio, você que está me escutando precisa obedecer tudo isso, né? Então, doutora, o que eu posso comer? Primeiro lugar, gente, eu falei de carboidratos, que eles são os grandes vilões para que tenha esteatose hepática. Não pensa que eu como muita gordura. Não, o problema maior é o açúcar. E não é um açúcar só refinado, é o açúcar de farinhas, né? Farinha de trigo, farinha branca, é muito bolo, é bolacha, é o biscoito, é o pão demais, pão francês, pão de forma, bisnaguinha, macarrão, então arroz demais. Tudo isso pode te levar a aumentar a sua gordura visceral, esses carboidratos que vão aumentar a triglicérides, que vão aumentar a gordura abdominal e que vão aumentar a gordura lá no fígado. Portanto, os carboidratos têm que ser mudados do seu cardápio. Você pode comer carboidratos, mas provenientes de frutas, podem anotar aí, no máximo 3 frutas ao dia. E frutas sempre comer com casca e bagaço. Então, para alguns pacientes que já estão na evolução já de grau 3 e cirrose, eu nem dou frutas gordurosas, tá? Tipo abacate, eu não posso dar, um açaí eu não vou dar, mas frutas que são mais comuns que eu dou, geralmente é o mamão, o melão, o kiwi, os morangos, que são ótimos, o abacaxi, se o paciente não tiver com problemas gástricos junto, né, também posso dar. São frutas mais convenientes para uma maçã, uma pera, também dá para dar. Então essas frutas são frutas mais comuns. Agora já pensando a banana, por exemplo, ela tem um teor de carboidratos maior, então não é a banana que eu vou favorecer demais, né? O abacate já tem um pouco mais de gordura, não é que é proibido, mas são frutas que vocês podem comer em menor frequência, né? Não precisa comer nem muito, nem com tanta frequência. Essas outras que eu falei anterior
é melhor para você poder consumir quando você tem já uma disfunção hepática. E aí 3 frutas ao dia sempre diferentes. Pode ser mexerica também, que é legal, uma nectarina, o pêssego, a ameixa, esqueci deles. Eles também podem ser consumidos, que tem também baixo índice glicêmico e poucas calorias. Então, isso é importante. Segundo ponto importante, qual é outra fonte de carboidrato que eu posso usar? Então, eu posso usar as raízes, repito, né? Por que eu falo tanto delas? Porque elas têm baixo índice glicêmico e tem muito nutriente e vão dar energia boa para vocês. E não vão alterar a glicemia nem insulina. Quem tem esteatose hepática, é importante a gente sempre manter níveis glicêmicos sem dar pico. Então, ó, a mandioca, o inhame, a batata doce, a abóbora, né? São boas fontes de carboidratos que a gente pode incluir também nessa refeição. Tira o pão, põe um pedaço de mandioca de manhã. Tira a massa, então põe um pouco de abóbora no almoço. Tira, de repente de noite, aí como muito arroz. Tira o arroz, pode colocar uma batata doce. Mas também não adianta eu comer isso em quantidades grandes, tá, gente? Eu vou dar, tipo, para redução de peso, 70 gramas. Se for uma obesidade importante, no máximo 100 gramas. Mas vai ser o que eu mais vou controlar do cardápio dos pacientes. Então, carboidrato, eu posso deixar a mandioca no café da manhã, a abóbora ou até a batata doce no meio da manhã, não, no almoço, e a abóbora que tem menor índice glicêmico no jantar. Posso deixar uma fruta no meio da manhã e outra fruta no meio da tarde. 2 frutas tá bom. Cada momento eu tenho uma fonte de carboidrato diferente, tá? Fora isso, o que eu dou também como hepatoprotetor? Sempre um vegetal do grupo das crucíferas, tá? Que é hepatoprotetor. Então, quem são eles? Anotem. Couve-flor, brócolis, repolho, rabanete, a selga, são todos muito bons, repolho eu falei, né? São todos muito bons que têm uma proteção a nível hepática, né? Tem a alcachofra não é tão comum, a gente dá mais na forma de suplementos, mas também é excelente. Então, esses hepatoprotetores sempre vão estar na refeição de quem já tem problema hepático. E você que não tem, pode começar a consumir. Porque eles têm substâncias glicosinolatos, são substâncias enxofradas que vão ajudar muito também essa parte hepática, tá? Então, você que não gosta vai aprender a gostar dessas crucíferas. Pode ser um ou outro, couve, por isso que eu dou muito suco de couve. Né? O suco verde, para quem tem problemas hepáticos, funciona super bem. Você que está me assistindo, vamos tentar colocar um suco verde? Pelo menos umas 3 vezes por semana, não precisa ser todo dia. Dá aquele susto na folha de couve, né? Que tem um fator antinutricional. Eu ponho na água fervente por uns 2 minutinhos e tiro, esfrio ela e vou bater com salsão, que é excelente, hortelã, gengibre, limão, né? Então bate tudo esse suco verde, um pedaço de pepino se você gostar, que é bem diurético. E aí você vai tomar esse suco com um pedacinho de maçã, também fica legal, ou com um pedacinho de melão, também fica ótimo. Então suco verde é legal para quem tem problemas hepáticos, porque eu aí vou trabalhar dentro de uma sinergia, ou seja, alimentos que vão ajudar a desintoxicar o teu organismo e também tem essa função que o fígado hoje, diante dessa condição, desse cenário que está inflamado, ele não tem esse poder de exercer tão bem, tá? Então já falei do suco verde, já falei dos carboidratos, já falei das frutas. Agora vamos falar das gorduras. Gorduras, o que eu posso consumir? Gorduras boas. Só gorduras que são monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Então, só faça a sua comida com azeite de oliva, tá? Se você não puder comprar o extra virgem, vai comprar o virgem. E só vai fazer com ela. Tudo grelhado, assado e cozido, né? Proteínas magras. E além disso, eu posso usar as castanhas, nozes, amêndoas em poucas quantidades, o coco em poucas quantidades. Lembra que a dieta não é
hiperlipídica nem normolipídica, eu sempre abaixo um pouquinho a quantidade de gordura, não só pelas calorias, mas também porque o fígado tá um pouco comprometido e a gente não quer muita gordura, até para a questão digestiva, a produção de sais biliares podem estar comprometida e às vezes então isso mesmo sendo gordura boa, ele pode ter algum transtorno. Então eu vou dar os peixes de água fria, mas com moderação, né? Eu posso dar mais a pescada, o arenque, a cavalinha, e aí eu prefiro dar até o ômega 3, se eu for dar, que tem uma ação muito boa anti-inflamatória via suplementação. Então, como eu falei, semente de gergelim, de abóbora, mas pouca coisa. Posso dar, de repente, umas nozes, amêndoa, castanha do Pará em pequenas quantidades, que são 2 ou 3, gente, não é muito. A linhaça ou a chia. Então, 1 a 2 porções no máximo de castanhas e sementes. No máximo, 2 colheres de sopa de azeite de oliva para fazer toda a sua comida, não mais do que isso. E pronto, como fonte de gordura, tá ótimo nessa condição, tá? Frango e peixes e ovos com mais frequência do que a carne vermelha. Carne vermelha até, dependendo do estado que o paciente tá, eu nem coloco na primeira fase, eu deixo para uma segunda. Se eu coloco, é sempre na hora do almoço, 1 2 porções de carne vermelha, de uma forma que já tá uma carne vermelha já pobre em gordura, tipo um filé mignon, um patinho, né? Que seriam mais convenientes. Então, e muita fibra, né? Vamos matar a fome aí na alface, agrião, rúcula, tudo que é amargo, chicória, almeirão, catalônia, é sempre muito bom pro fígado, gente. Lembra? Todas essas verduras amargas vão ser protetoras também do seu fígado, viu? Então vamos começar a aprender. E elas ficam ótimas refogadas. Deixa eu ver se eu não respondi aqui. Então é bom que vocês façam aqui, ó. Joyce Santos, doutora, o suplemento da Vitafor, Hepatofor, pode ajudar sempre? Joyce, é muito bom o Hepatofor, né? Ele tem aí várias substâncias que agem em conjunto, né? Silimarina, que eu vou falar sobre ela, é muito legal para poder, a colina, a vitamina E, que são muito importantes para a gente poder também dar saúde para o fígado. Eu ainda vou entrar na parte de suplementos. Tive hepatite quando criança, quase não posso tomar remédio, qualquer um me faz mal. Por quê? Provavelmente, Márcia, o seu fígado já ficou ressentido. Isso é muito comum acontecer. O fígado acaba não sendo nunca mais o mesmo, dependendo do grau da hepatite que você teve, né? Então isso pode realmente comprometer você. A Keila fala, ela toma direto para a dor. A Keila aqui. Então, remédio direto para a dor pode promover um problema hepático, viu? Aqui, vamos lá. Quem tá aqui? Ótima noite, Florianópolis. Roseli, você sempre. Deise, tudo bem? Um beijo para você. Vamos lá. Que mais que eu tenho que pensar na alimentação? Aqui, vamos ver. Eunice. Peraí, deixa eu ver se tem pergunta aqui. O suco só pode tomar quando tiver fome? Eliana, o suco verde você pode fazer uma vez por dia. Geralmente eu ponho suco verde, gente, eu acho que é isso que você tá falando. Ou em jejum, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde. Nunca com comida junto, tá? Porque o suco já tá numa forma que são todas substâncias que agem em sinergia, faz intoxicação. Então é importante ele estar meio isolado, né? Você tá tomando ele com o estômago vazio. E eu não posso esquecer, né, da água e do chás. Sem dúvida nenhuma, gente, água e chás fundamental, tá? Porque água, você precisa desintoxicar. Eu falei que o fígado tá meio fazendo esse comprometido na desintoxicação. Então, aumenta o aporte de água, tanto pela parte intestinal como pela parte renal, para poder ajudar na eliminação, né, de toxinas que podem estar acumuladas. Eu não posso esquecer também de corrigir a desbiose intestinal, saber o que essa pessoa está comendo que está promovendo a desbiose.
Automaticamente, quando eu ponho uma dieta mais nutritiva, com mais alimento de verdade, com toda essa riqueza de fibras, tirando o alimento inflamatório e colocando anti-inflamatório, que é mais cúrcuma, mais ômega 3, mais fibras prebióticas, mais o gengibre, que é excelente, enfim, todos esses fitoquímicos que também são o chá verde, que eu vou falar agora, mas com essas ações anti-inflamatórias, eu vou já estar melhorando muito toda a microbiota intestinal e podendo corrigir a desbiose. Caso contrário, tem alguns suplementos também que a gente usa para isso e para fazer barreira intestinal outra vez, né? Então, também tem que ter esse olhar para microbiota intestinal. Com relação à ferritina, gente, o que diminui muito a ferritina, a gente pode fazer, que é um quelante, que ajuda muito também a esteatose, é o chá verde. Quando a gente toma ele após o almoço, após o jantar, eu não dou porque ele tem cafeína, pode atrapalhar o sono. Então o chá verde é um grande quelante de ferro que pode ser consumido após o almoço. E ele ajuda na questão de reduzir a gordura para quem está querendo emagrecer, ele é um excelente antioxidante e já diminui a ferritina. O cacau também ele é um quelante de ferro. Então você que tem ferritina alta, também sabe que um pedacinho de cacau, lógico que é o chocolate amargo com mais cacau, pode te ajudar. Caso você queira tomar o chá verde após o almoço e um pedacinho de cacau após o jantar. Isso também fica muito bacana. Quando o paciente não quer fazer uso disso, eu faço a suplementação, tá? A vitamina E é muito importante, por isso que as castanhas também são grandes fontes de vitamina E, que também eu vou falar que pode ser suplementada, a gente suplementa para quem tem problema hepático. Mas como fonte alimentar a gente tem aí as castanhas, tá? E aí eu vou falar sobre quem mais que eu não falei. Aqui, ó. Falei daqui hidratação e é lógico os probióticos também já falei isso. Bom, agora, além disso, o que eu posso estar pensando, gente? Como suplemento, eu vou pensar no ômega 3, que é importante, que eu falei que tem ação anti-inflamatória, a cúrcuma, que é excelente, né, como anti-inflamatória também. Vou pensar no suplemento que não pode faltar para quem tem problema hepático, que é a silimarina, né? A silimarina ou o cardomariano é um dos principais ativos que ajudam na regeneração das células hepáticas. Então, por isso, a gente vai tá suplementando ela. Tem pessoas que encontram chá também, né? Mas não é tão fácil. Por isso que fazer uma suplementação, às vezes, de 2 a 3 vezes por dia, 100 miligramas de silimarina, ajuda muito, né? Ou cardomariano. A gente tem a alcachofra também, que eu falei que não dá pra gente dar ela é muito sazonal, então não é todo mundo que gosta. Mas fazer a suplementação com a alcachofra é muito legal, que é a Sinara ou Altilix. Hoje a gente tem também, que é muito bacana para poder ajudar nessa parte de fazer um reparo, né? Um anti-inflamação, uma regeneração dos hepatócitos. Também eu gosto muito, que a alcachofra vai ajudar no processo digestivo também, ajudando a regenerar esse fígado. Vitamina E, como eu falei, ou pela alimentação, ou de 200 a 400 UIs por dia. A gente pode fazer um mix de tocoferóis também. Então, vitamina E, fica lindo isso, ó. Vitamina E com Altilix e silimarina. Maravilhoso, é um baita suplemento com a cúrcuma junto, então, pelo amor de Deus. É um baita suplemento para quem tem problema do fígado, tá? Eu faço muito essa suplementação, ajuda demais. Agora, como eu falei para vocês, o chá verde, para quem não gosta de tomar, ele é ótimo para o fígado. Agora, se não, posso suplementar também chá verde, né? Eu dou ele na forma de epigalo-catequina galato ou então no extrato seco de chá verde. Aí, 120 até 150, 180 miligramas por dia. Gengibre, gente, maravilhoso também. Extrato seco de gengibre ou põe gengibre onde você quiser. Pode fazer chá de gengibre, chá de boldo e chá de dente de leão. São os 3 chás maravilhosos. Porque chá de alcachofra também ninguém merece, né? Que é ruim, por isso que eu prefiro suplementar. Mas chá de boldo, chá de
de gengibre. Gengibre fica muito bom. Se vocês quiserem temperar, porque o boldo é ruim, é amargo, mas tempera gengibre com o boldo, pode ser que você consiga tomar mais. E também dente de leão. É um chá também, não é tão simples de achar, mas ele é sensacional para quem tem problema hepático, tá? E não posso esquecer também do alho, que é um excelente anti-inflamatório. E eu faço muito, gente, faço muito a conserva de alho no azeite. Então, se você não quiser comer, porque o alho, quanto mais cru, melhor. E nem todo mundo gosta do alho cru, né? Tem muita gente que não gosta, você sabe que dá o hálito do alho. Tem cápsulas de alho, que é legal. Tem já suplementos muito legais de alho que não dão esse gosto, né? Na boca. E também a gente pode fazer a conserva de alho. Então a gente dá só uma pré-escaldada nele, né? Um susto nele na água quente. Aí logo você esfria, faz um resfriamento rápido. E aí você vai colocar ele num vidro já todo com uma asepsia higienizado, né? Um vidro, e cobre ele com azeite. Pode pôr umas folhinhas de louro, fica excelente. Aí você come de 1 a 2 dentinhos de alho com esse azeite ao longo do dia. Também é uma outra receitinha que eu tô passando para vocês, que é muito interessante, é muito bom. A cúrcuma, gente, e o gengibre e o alho é algo que eu quero que vocês coloquem bastante na alimentação de vocês, tanto para prevenção quanto para você que já tem um problema, tá? A questão do alho só, vale lembrar aí das crucíferas, se você tiver, né, algum problema que tá junto com um problema hepático, tem uma inflamação intestinal, tem um síndrome do intestino irritado, daí a questão dessa individualidade tem que ser respeitada, porque esses alimentos não entram quando você tem inflamações intestinais, né? Essas desordens intestinais, porque eles fazem parte de food maps. Então, se a dieta é low food maps, eu não posso colocar alho nem crucíferas. Então, para ver que nem tudo que é bom para todo mundo. Só quero dar esse alerta para vocês, né? Então, os chás boldo, alcachofra, dente de leão, gengibre, chá verde, são chás excelentes. Já falei das crucíferas, que são ótimas, né? Tô colocando aqui o rabanete também, que eu não posso esquecer de falar nele. Agora, se a esteatose hepática for por conta de álcool, a gente tem que prestar atenção também em algumas vitaminas, como a tiamina, que é a B1, a B6, né? Que é importante, que é a piridoxina, a B12, os folatos, a vitamina D, que também é importante se caso a esteatose hepática for alcoólica. Bom, não preciso falar para vocês que o álcool, seja esteatose hepática ou não, ela não pode nem ser cheirado, né? Longe de álcool todo mundo que tiver problema hepático, pelo amor de Deus. Refrigerante, sucos de caixinhas, carboidratos simples, açúcares, eu nem coloco adoçantes, para falar a verdade para vocês. A carne vermelha deve ser o mínimo possível, de 1 a 2 vezes no almoço, né? Cuidado com os alimentos processados, ultraprocessados, que tenham aditivos, conservantes, corantes. Lembram que tudo que você comer passa pelo teu fígado. Então, gente, é muito importante você não consumir esses alimentos em paralelo. E a Luzenil Silva, é isso aí. Ela diz o seguinte: o ômega 3 pode ser gorduroso? Não prejudica? Não! Ômega 3 de boa qualidade, né? Sempre com aquele selo da IFOS, lembra disso, né? Não vai prejudicar, porque a quantidade que eu vou dar é de 1 a 2 gramas e ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Ele vai melhorar a parte de inflamação hepática. E também para você, se você tem já uma diabetes, se você tem triglicérides alto, a gente usa também o ômega 3 para essas questões. Geralmente quem tem problema já de ferritina alta, diabetes, resistência insulínica, dislipidemias e esteatose hepática vão se beneficiar do ômega 3, tá bom? Então pode consumir sem problemas. Agora, é lógico que tudo isso que eu tô falando para vocês é importante ser sempre avaliado por um nutricionista, né? A suplementação. Por quê? Porque nem tudo que é bom para todo mundo.
né? Às vezes você pode se prejudicar por alguma coisa que você tenha maior sensibilidade. Por exemplo, é muito comum também eu dar na esteatose hepática a clorela ou espirulina, porque elas ajudam a desintoxicação, elas ajudam também a quelar metal pesado. Mas tem paciente que não se dá bem com a clorela, então eu não vou dar, né? Então eu tenho que saber, ele tem uma esteatose hepática por conta de álcool, então, mas eu tenho que ver como tá B12, eu não vou chegar e vou dar B12 para ele, né, sem saber se ele já tem B12 boa. Então eu tenho que saber quais são as individualidades de cada um, né, a especificidade de cada paciente, para poder também, junto com o protocolo da disfunção hepática que ele tem, né, com essa fisiopatologia que ele tem, que ele apresenta, o que eu posso dar, mas de acordo com a individualidade dele, tá? A Nilda fala assim: há 20 anos faço minhas refeições com azeite. Ótimo, Nilda, não usem nada de óleos vegetais. E também não vou usar, Antônia, a banha de porco para quem está em esteatose hepática, porque ela tem gordura saturada. Não vou usar maionese, requeijão, creme de leite, creme de ricota, nada disso vai entrar. Nada de temperos artificiais, pelo amor de Deus. Isso tudo não entra, tá? Mas é pão integral, não interessa, come raiz, não come pão integral. Que de integral ele vai ter o quê? 1 grama, 1,5 grama de fibra? Isso é nada, né? Te garanto que as raízes têm muito mais fibra. Como consumir a linhaça e quantidade? Keila, a linhaça sempre deve ser a semente de linhaça comprada ao grão da semente de linhaça e triturar e deixar na geladeira, porque ela rancifica. Vai triturando aos poucos, na medida que você vai usando, dá 2, 3 dias, até uma semana, vai. E aí você vai colocando uma colher de sopa na sua fruta, uma colher de sopa ao dia, tá? Essa é a média bacana. Chia, e tem que ser hidratada. Então fica na geladeira de um dia para o outro, cobre de água e ainda deixa mais um pouquinho, porque ela absorve muito água, né? Então a gente vai deixar ela na água, vai formar uma geleinha e eu pego uma colher de sopa ao dia. Tem muita gente que pode consumir a chia, por exemplo, meia colher de sopa antes do almoço, antes de jantar, que ela entra até como um pré-biótico, ela aumenta a saciedade, pode ser usada assim também. Ou uma colher uma vez só à noite ou pela manhã. Ou coloca no suco verde, também pode ser. O suco só pode beber quando tiver fome? Não, o suco você vai consumir uma vez ao dia, não é quando você tiver fome. Ele entra como um lanchinho intermediário. Se você quiser fazer ele em jejum, você pode fazer ele em jejum e depois de um tempinho, meia hora, 40 minutos comer, tá? O chá de boldo, qual horário melhor? Bom, sempre chá, gente, eu gosto de dar assim, nos lanches intermediários. É melhor, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou à noite, né? Seria o melhor horário para vocês tomar essas infusões, na verdade. Suco de limão natural nas refeições, pode tomar? Márcia, eu não oriento tomar líquidos nenhum nas refeições para não atrapalhar a digestibilidade. Eu prefiro, Márcia, que você consuma o vinagre de maçã, né, para poder temperar a sua salada, e aí a gente já tem a versão orgânica, inclusive, e vai te ajudar a digestibilidade. Se você quiser, pode usar o limão, mas aí é o suco de limão na salada. Lembrando que toda vez que vocês forem usar, por exemplo, água com limão de manhã, que é muito bacana, lembrar de fazer o bochecho com água depois, para não estragar o esmalte dos dentes, tá? Espero ter fome para beber o suco. Quais os chás? Vamos lá, anotando o chá, gente. Chá de boldo, chá de cardo mariano ou silimarina, chá de alcachofra, chá de dente de leão, chá de gengibre, são os melhores, tá? E chá verde, pelo amor de Deus, que é a Camellia sinense. Já falei que banha nesses casos não é bom. A Patrícia fala assim, na casa do herpes zoster, usando a ciclovir por 3 meses, continuo. Como fica meu fígado? Então, aí, veja bem, quando você tem uma
um problema, uma doença, igual tipo herpes zoster, que você tem que usar uma medicação por uso contínuo, aí é mais necessário ainda você cuidar do seu fígado, dar tudo que eu acabei de falar que protege, uma porção de crucíferas ao dia, tomar esses chás de uma forma intercalada, beber bastante água, comer aquelas 2 a 3 frutas ao dia, comer mais vegetais além das crucíferas, usar só azeite de oliva, né? Comer carnes magras, grelhadas, assadas ou cozidas, comer mais as raízes, fazer uma dieta sem açúcar e sem aditivos, sem conservantes, porque daí só a única coisa que vai agredir é uma coisa, que é o aciclovir ou outra medicação que você tenha que tomar. Então você vai usar ao teu favor a alimentação e vai só dar uma coisa negativa que agora, nesse momento, por esse tempo, você não pode tirar, né? Então, para quem faz um uso constante, uma medicação constante, que pode prejudicar o seu fígado, aí é importante que você considere mais ainda aquilo que você vai comer. Porque o que eu tô falando para vocês vai proteger o fígado, né? Cuidar do intestino, cuidar da microbiota intestinal, né? Fazer o uso de probióticos, fazer o uso de alimentos de verdade que vão ajudar vocês a desinflamar. Olha a cúrcuma aí, né, gente? Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui para mim responder. Aqui, peraí. Banha de porco, já respondi. É que eu demorei para te responder, né? Márcia Borges, doutor, esses cafés que estão na moda, Super Coffee, Ultra Coffee, então, não tão pro fígado, depende muito do que eles, não tem coisas que vão agredir tanto o fígado, porque geralmente ele tem TCM, taurina, cafeína, geralmente tem isso, né? Mas para quem tem problema neurológico, que já é agitada, ou tem problema gástrico, isso pode ser uma coisa que vá prejudicar. E eu digo uma coisa para vocês, eles não fazem tanto boom assim quanto pensa. Às vezes é mais um efeito placebo do que o efeito deles. Para quem tem problema hepático, inclusive, eu tiro o café, né? Se você já tem, fica com chás. Tira esse café por um tempo, deixa mais os chás que vão te beneficiar muito mais, né? Tá? Do que esse café aí, e muito menos esse Super Coffee. Agora, deixa eu fazer algumas... pensar aqui nas perguntas que me mandaram. Tem uma pessoa que é a Pri Baroni, ela fala qual a relação do fígado com o sono, depressão e ansiedade, né? O que acontece? Com sono, eu não diria que ele vai dar problema, mas com queixas de cansaço, fraqueza, sim, né? Porque ele pode comprometer a produção de energia. O que mais aqui? A Wanda fala assim, Bezerra, melhor suplemento para reverter esteatose hepática, grau 1, silimarina. Se eu tivesse que escolher silimarina, vitamina E, é sensacional, tá? Gente, é muito bom. Essa daqui já me perguntou, que foi a Clélia. A Adriana falou, o que fazer para ter um fígado saudável? Que eu acabei de falar. O José Vidal, alimentação é importante? Super importante, né? Como vocês viram agora. Pois é, gente, eu acho que a nossa... Deixa eu ver se tem mais pergunta. Aqui, ó. Quando tomo ômega 3? Geralmente almoço e jantar. Põe a cápsula na boca e pode começar a comer. Não tem problema não, pode ser na sequência. Aqui, ó. Torcinho de porco. Antônia, pelo amor de Deus, para quem tem... gordura no fígado, não vai entrar nada de gordura saturada, nem banha de porco, nem o toicinho, muito menos nem embutidos, nenhum, né? Pelo amor, e tudo que eu acabei de falar. É verdade que antes de triturar a semente de linhaça tem que aquecer um pouco? Não, você vai oxidar ela, não tem nada que aquecer, só tritura e guarda em geladeira. E é isso aí, gente. Eu acho que por hoje, aqui ó, a live... maravilhosa. Oi, Nilda, obrigada. Que bom, né, que vocês gostaram da live. Doces aqui, peraí, quem falou? Como posso deixar à vontade de doce? Eliana, vamos lá. Se você começar a comer desde a refeição primeira,
corretamente, você vai ver que diminui muito a compulsão por doce. Como eu falei, pode o chocolate amargo, pode fazer uma fruta quente, como um doce de abóbora com canela e cravinho, pode fazer uma banana assada com canela, ou então uma compota de maçã ou de pera. Então vamos ter um muffins mais saudável, com ovo, com óleo de coco, com aveia, né, ou com a própria banana. Então se você fizer uns bolinhos assim, então isso não tem problema, pode fazer e mata a sua vontade de doce. Só não pode comer aquele doção tradicional, sabe? Aquele não. Você que tá querendo não ter problema no fígado, ou você que já tem, fica fora de todos esses doces. Sorvete nem pensar, gordura hidrogenada, hein, gente? Muito não dá. Bom, um beijo no coração de cada um de vocês. Quem eu não respondi pode me mandar as perguntas que eu respondo na medida do possível. Espero ter ajudado, né? Aí, ó, E aí, gente, até a próxima live, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, pra mim poder conseguir gravar essa live, tá? Pra quem não pôde assistir hoje, vai poder assistir mais vezes. E às vezes você pega a live em outros momentos e acaba escutando, percebendo, entendendo outras coisas que talvez hoje, na correria, acabou passando, né? Um beijo grande, até a próxima. Uma boa noite pra vocês. Obrigada, gente!